Bom dia, boa tarde ou boa noite. Onde você está? Tudo bem com vocês? Deixa um recadinho aqui embaixo para mim, me dizendo de onde você está nos assistindo. É sempre gostoso saber essa interação, de onde estão nos assistindo, de onde estão nos vendo, compartilhando suas experiências, fazendo as suas perguntas. Vai ser um bate-papo bem bacana para todo brasileiro que está aqui nos Estados Unidos ou de repente em qualquer outro lugar do mundo, que a gente vai abordar um tema bem importante, que é o planejamento previdenciário. Hoje a gente tem uma convidada muito importante, está trazendo muitas informações bem relevantes, bem interessantes para todo mundo, seja você que já está perto de se aposentar ou que ainda tem bastante tempo, quanto mais tempo melhor, para poder se preparar. Então eu quero já dar as boas-vindas à doutora Rita Riff, que já está aqui com a gente, ó, Brazilian Prev, já está aqui na área, já vou chamar ela aqui para participar com a gente, vocês vão conhecê-la e poder fazer as suas perguntas também, tirar as suas dúvidas. Você que é brasileiro e mora fora do Brasil, vai ser bem interessante você poder participar aqui com a gente, tá bom? Tirem as suas dúvidas. Eu mesmo tinha muitas coisas que eu não sabia. E se eu não sabia, muita gente também pode não saber. Então vamos tirar essas dúvidas, vamos esclarecer, vamos nos informar. Informação é poder, sempre digo isso, né? Então a gente vai receber aqui hoje a doutora Rita Riff, que vai poder estar nos ajudando e tirando essas dúvidas que todos nós temos, tá bom? Previdência. Vamos ser previdentes. Tudo bom? Seja Tudo bem-vindo ao bom, Brasil, querida? Miami. Tudo bem, Carmen? Olá Tudo a ótimo. todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme a gente poder atualizar todos, informar todos, que é uma riqueza grande. Essas Nossa, um acidente aqui. informações hoje que nós vamos passar para todos. Acidentes acontecem, né? De vez em quando esse Faz meu parte, tripézinho aqui dá Carmen, um faz susto, parte. faz parte. Quem nunca, né? Porque ele mal posicionado. Gente, desculpa. Isso é ao vivo, tá? Por isso que acontecem essas É coisas. isso aí. Rita, vamos começar então, além de tudo, te dando as boas-vindas. Eu sempre brinco que, olha, bem-vinda a Miami sem precisar passaporte, né? Aqui com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, brevemente. Quem é a Rita? A mulher, a pessoa. Fale um pouquinho de você antes de tudo, para a gente te conhecer, para depois a gente abordar esse tema super importante e bem relevante para todos nós. Tá ótimo. Bem, vamos lá. Eu acabei me apaixonando pelo direito previdenciário internacional, acabei me especializando em Harvard, fiz cursos lá, na qual eu acabei me aprimorando sobre um pouquinho da aposentadoria nos Estados Unidos, pelo regime da Social Security, e comecei a fazer essa comparação. Como é diferente ambos os regimes, né? E veio o tratado, que foi a nossa grande vitória, que foi firmado o Tratado de Previdência no dia 1º de outubro de 2018, ou seja, é super atual, é super novo, por isso que tem tanta carência ainda de informação e de dicas. E eu acabei, então, me especializando e me apaixonando nessa área, e acabei, então, fazendo o quê? Fazendo meu próprio projeto, Carmen, meu próprio planejamento, meu estudo, né? Porque até então não tem cursos muito divulgados nesse assunto, nem muitos livros e doutrinas. Então, eu acabei estudando sobre os tratados de vários países, não só Estados Unidos, né? Porque o Brasil é um dos países que mais possui acordo de previdência. Mas para que as pessoas entendam um pouquinho quem é você. Você está no Brasil, você é Sim, advogada aí no Brasil e você sim, resolveu partir para esse nicho de mercado que sim, realmente pouca gente fala e pouca gente sabe que sim, existe, né? Esses tratados sim, sim. internacionais, né? Sim, sim, eu estou em São Paulo. O meu Uhum, escritório fica em São Paulo mesmo, a minha equipe toda da Brazilian Prev. A nossa intenção é estender e poder estender aí na Flórida, se Deus quiser, uhum. um grande projeto. E me formei em 2003, ou seja, já tem um grande tempinho que sou formada, mas acabei então me especializando e me apaixonando por essa área de uns anos para cá, estudando e me dedicando muito sobre essa matéria. Muito Bacana. interessante. Tá, então existe, vamos então partir para o assunto. Existe acordo entre o Brasil e alguns países
E entre eles, especificamente, a gente está tratando dos Estados Unidos por ser onde eu estou, onde tem a nossa audiência aqui. Então, a gente vai procurar abordar mais especificamente. Mas se também tiver outras pessoas de outros lugares, por favor, podem mandar suas perguntas. Se a gente não conseguir responder aqui na live, vocês podem... A gente vai estar encaminhando aqui para a doutora Rita e ela vai entrar em contato, a equipe dela entra em contato e assessora vocês da melhor forma possível. Então, não se acanhem de mandar perguntas, por favor, tá bom? Bom, Rita, vamos começar a falar então. Esse acordo, como seria? Explica um pouquinho para a gente de uma forma mais clara, para que todos entendam. Você falou nessa parte da contribuição. Por exemplo, vou citar, eu, brasileira, morava no Brasil, eu contribuí por um período, mudei para, né, migrei para os Estados Unidos, continuo aqui também fazendo meus taxes, meus impostos. Então, como funciona isso? Vamos tentar sintetizar isso. Sim, e tentar simplificar também para as pessoas entenderem. Hoje mesmo eu fiz algumas reuniões e eu percebo que as pessoas acabam ainda não entendendo, às vezes, o que eu tento transmitir. Porque é bem interessante. Olha, o tratado diz o seguinte... os brasileiros que contribuem nos Estados Unidos poderão pegar esse tempo e trazer para o Brasil. E fazer vice-versa, pegar o tempo que contribuiu no Brasil e levar para os Estados Unidos. Mas as pessoas acham que, pegando o tempo de contribuição dos Estados Unidos, não vai poder mais se aposentar por lá, porque utilizou, gozou e aproveitou. Mas não, o pessoal tem que entender que, quando eu falo que há possibilidade de soma, de aproveitamento, é que, por mais que você utilize o tempo que contribuiu nos Estados Unidos, Carmen, e leve aqui para o Brasil, traga para o Brasil, você continua com aquele tempo lá. E você não vai estar descartando o tempo dos Estados Unidos. Então, por isso que o tratado diz, há a possibilidade de obter duas aposentadorias. Uma pelo regime Sistema de Seguridade americano e a outra pelo regime geral de previdência social aqui no Brasil. Então, vamos imaginar um exemplo. Imagine que Maria tenha 7 anos de contribuição aqui no Brasil. E ela tenha 8 anos de contribuição nos Estados Unidos. Então, ela não tem ainda a carência mínima para se aposentar no Brasil e nem nos Estados Unidos. O que ela pode fazer? Ela pode pegar o tempo de contribuição dos Estados Unidos e trazer aqui para o Brasil e completar 15 anos. Porque aqui no Brasil se aposenta com 15 anos por idade. 15 anos de contribuição. E 62 anos de idade a mulher. E nos Estados Unidos, lá é no mínimo 10 anos de contribuição. Então ela precisará ter a idade, no caso, ou 62, ou 67, ou 70 anos, que a gente vai explicar um pouquinho aí para frente da nossa live. E ela vai poder, então, pegar esse tempo do Brasil, que eu dei como exemplo 7 anos, e levar para os Estados Unidos. Então, veja, ela pode optar por ter realmente 2 aposentadorias, Carmen. Ótimo, isso ficou bem claro já para a gente. Nesse tratado, então, também, como a gente já falou, abrange outros países, mas a gente está tratando, lembrando que a gente está tratando especificamente dos Estados Unidos, porque é diferente de um país para o outro, né? Sim. Então, pessoas que estão, muita gente brasileiras que estão na Europa, né, ou Portugal principalmente, que a gente sabe que tem muito brasileiro, cada caso é um caso. Então, a gente está tratando especificamente dos Estados Unidos, tá bom? Então, o que a pessoa precisa para fazer esse planejamento, para ela já começar? O que ela precisa? Qual o primeiro passo? Então, primeiro passo, quanto antes, procurar uma pessoa, um advogado, no caso, né? Claro, óbvio. Especialista nessa área, na qual ele vai o quê? Projetar, mapear o tempo de contribuição que esse brasileiro contribuiu e verteu no Brasil e poder o quê? Planejar, então, uma aposentadoria futura com a melhor renda mensal de aposentadoria, a melhor espécie e modalidade de benefício, né? E com isso, tentar, então, analisar e estudar o caso, se vai ser vantajoso, se utilizar ou não do acordo. Vejam que o Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos, Carmen, ele não é obrigatório.
Você pode utilizar se você quiser, é uma faculdade. Para alguns clientes, eles são vantajosos, para outros não necessariamente, porque se a pessoa já tem muitos anos contribuídos no Brasil, não há necessidade de pegar o tempo dos Estados Unidos e trazer para cá e vice-versa. Mas a sua grande maioria, ele vem beneficiar e favorecer a muitos brasileiros que residem fora, sem dúvida nenhuma. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu imagino que vai encaixar muitas pessoas que possam estar nos assistindo. O brasileiro que, né, veio para cá, mas ainda não está com status, está, vamos dizer, indocumentado. Ontem mesmo eu até falei com o doutor Alexandre Piquet aqui, que é um advogado muito conhecido aqui de imigração. Então, esse é o termo. Ele não é um ilegal, ele é um indocumentado. Ele não está com status aqui ainda. Então, como ele também se encaixa, ele também poderia ter esse benefício? Como seria para esse perfil? Carmen, ótima pergunta. Infelizmente, os brasileiros que ainda estão nesse status, que são chamados até de indocumentados, né? Eles precisam necessariamente contribuir para o INSS, porque eles não vão se beneficiar com o tratado de previdência entre Brasil e Estados Unidos. Isso é fato. Então, somente os documentados terão esse privilégio, né? E poderão, então, se beneficiar do tratado internacional. Os que não estão documentados, eles precisarão, isso é uma opinião minha, mas eu acredito que seja de grande importância, de grande valia para quem está escutando, precisa contribuir aqui no Brasil. Porque aí sim eles estarão resguardados, pelo menos pela Seguridade Social brasileira. E a pessoa que está aqui, eu imagino que tendo um representante como você aí, ele pode estar fazendo todo esse trâmite também, né? Esse planejamento. Sim, perfeitamente tranquilo. Ele realmente vai procurar uma pessoa especializada, na qual vai projetar, vai realmente explicar como fazer, como efetuar esse pagamento, esses recolhimentos aqui no Brasil. Tudo é de forma online hoje. Tudo facilitou muito. INSS não junta mais nenhum documento original de segurado. Tudo é online, tudo é escaneado. Então é muito tranquilo e tem que ser feito mesmo. O planejamento é tanto importante para quem está, no caso, documentado ou não. Entendi. Porque nesse caso realmente é importante contribuir aqui no Brasil. Porque aí ele vai ter direito ao quê? Uma aposentadoria, um auxílio-doença, uma pensão por morte, no caso, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-acidente, e assim vai. Porque certo? É muito importante a gente ressaltar, porque tem pessoas assim, falam, eu ainda não estou legal, não estou documentado, mas eu já contribuo, eu tenho o IT number, eu estou fazendo, né, os meus taxas, mas legalmente você ainda não existe aqui, né? Você ainda está em processo de regularizar a tua situação. Sim. Você já está fazendo um primeiro passo que é muito bom, que é muito correto, que Sim. vai contar lá na frente, a partir do momento que você se legaliza, que você coloca tudo, esse período que você contribui com o IT number vai ser contado, não é perdido, e pelo contrário, eles veem com bons olhos num processo imigratório também, né? Sim, sem dúvida. É bom a gente ressaltar isso. Agora, falando também sobre aquele desconto de 25% que os aposentados e pensionistas, né, que residem nos Estados Unidos. Como que funciona isso? Também tem um trickzinho aí, né? Esclarece pra gente, por favor. Claro, claro. Isso é muito importante. A gente, quem estiver escutando, às vezes conhece alguém que se enquadra. São para aquelas pessoas que são aposentadas, Carmen, ou pensionistas e residem fora do país. Elas são tributadas 25%, elas são descontadas 25% do valor do benefício de aposentadoria. E aí, o que acontece? Eles acabam entendendo que isso, se isso aconteceu é porque isso está de acordo com a lei. Mas não está. Existe uma medida judicial aqui no Brasil, que nós ingressamos, e nós conseguimos derrubar, né, esse desconto indevido, arbitrário, ilegal, inconstitucional, através de 3 princípios básicos que eu sempre comento, que são super importantes, que estariam sendo violados pela Constituição Federal. E além disso, Carmen, o próprio texto do Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos não prevê esse tipo de taxação, de tributo. Então, realmente tem que ingressar com uma ação
não precisa vir até o Brasil. Tá. Nomeia um advogado, assina a procuração, ele te representa aqui com uma ação judicial. E é uma ação muito tranquila, mas que vale muito a pena, porque senão é muito injusto. Aquela pessoa que recebe um salário mínimo aqui no Brasil será tributada 25%. Aquela pessoa que recebe o teto máximo da Previdência, que hoje aqui no Brasil está em R$ 6.433, também será descontada 25%. Então, essa alíquota, por conta de 3 princípios, que é o princípio da isonomia, o princípio da progressividade do imposto de renda e o princípio da proporcionalidade da tributação, é o que mais tem peso nessa ação judicial para a gente conseguir derrubar. Ah, bacana. Então, é bem interessante as pessoas se inteirarem disso, porque às vezes a gente reclama, né, que a gente paga imposto, desconta tantas coisas e ninguém vai atrás, só reclama, mas ninguém faz nada, não busca os direitos. E é muito importante você buscar realmente saber o porquê das coisas, saber como você pode se defender também, ter pessoas como você esclarecendo isso pra gente. A gente já agradece de antemão você ter doado esse teu tempo aqui pra gente, né, esclarecendo. É muito bom esse tipo de conteúdo para o nosso canal, porque a gente sabe que tem muitos brasileiros que estão aqui já há bastante tempo e que não estão familiarizados e nem atualizados, porque tem coisas, né, que são novas, como Sem você dúvida. mesmo disse, né? Então a gente tem que estar sempre se Sem atualizando dúvida. do que está acontecendo. E, Carmen, eu digo sempre assim, jamais o INSS ele vai bater na porta do segurado e vai explicar dessa forma, porque eles nem têm interesse disso, essa é a grande verdade. Então, O realmente, interesse é nosso. tem que procurar realmente os nossos direitos, porque é uma alíquota muito alta e pelo fato da pessoa realmente residir em outro país, existe esse desconto. E ele é extremamente inconstitucional, ilegal e arbitrário. Lembrando que nós temos hoje mais de 3 milhões de brasileiros que residem fora do país. Sendo que desses 3 milhões, 44% residem nos Estados Unidos. Então, nós temos aí um grande número significativo É precisam de informação. verdade, é verdade. Eu uso brincar, né, que a comunidade brasileira aqui tem crescido demais. Aqui em Miami, principalmente, eu falo que é a melhor cidade brasileira hoje para se viver. De tanto brasileiro que a gente tem aqui, a gente tem empreendedores, empreendimentos, tudo de melhor do Brasil a gente encontra aqui. Graças a Deus, né? Eu adoro isso. E deixa eu te falar uma outra coisa. Tem várias coisas que o brasileiro tem por direito e acaba abandonando por deixa para lá, aquela coisa, né? Ah, tô focado na minha vida aqui nos Estados Unidos, ou acaba esquecendo ou por falta de informação. Uma delas também é o Fundo de Garantia, né? O FGTS. Como funciona isso para o brasileiro que já está residindo aqui? Como que ele pode ter acesso a isso? Pelo menos para entender um pouquinho como funciona. Ele precisa ir para o Brasil? Não precisa? Perfeito, perfeito. A gente vê isso muito na prática, muita gente ligando, perguntando, mandando e-mail sobre esse questionamento. Então, veja, a partir do momento que o brasileiro foi morar fora, em outro país, a partir do momento que ele ficar 3 anos morando e residindo fora do país de origem, ele, com um contrato de trabalho, obviamente, rescindido, né? Ele já tem direito, então, a resgatar o saque, né, do FGTS. E como fazer isso? Muitos vinham para o Brasil, hoje não é preciso. Muitos faziam esse tipo de transação pelo próprio consulado, hoje já também não é necessário. Hoje a gente consegue através de um mecanismo online, Carmen, muito tranquilo, e o resgate a gente consegue fazer automaticamente para uma conta da pessoa onde ela vive, no exterior. Então é uma novidade bacana que as pessoas precisam saber, porque às vezes as pessoas acham que para sacar o FGTS somente por algumas outras questões, né? Aposentadoria, um dos motivos, na compra de algum imóvel, mas saibam, ficou morando fora, está residindo fora por mais de 3 anos, já tem direito a sacar e dá para fazer isso online. E onde que a pessoa teria que checar isso? Você poderia passar isso para a gente? Passo sim, pelo próprio site da Caixa Econômica Federal. Lá tem um link que é possível fazer essa transação. Mas qualquer dúvida é só mandar e-mail que a gente orienta e cria. Perfeito, tá vendo, gente? Mais uma informação muito importante aí. Quando o brasileiro já está aqui residindo, né,
ou ele fica Brasil, Estados Unidos. Tem muita gente que fica, né, nesse vai e vem, fica um tempo aqui, fica um tempo aí. Outros têm propriedade aqui, mas já não, né, estão já naquela fase meio aposentado mesmo. Como funcionaria isso? Onde realmente ele seria qualificado a se aposentar, fazer todo o procedimento? Aqui, aí ou concomitantemente nos dois lugares? Então, tudo vai depender do tempo que ele teve contribuído no Brasil e do tempo que ele teve contribuído, então, no país estrangeiro. É necessário sempre fazer um cálculo, antes de tudo, uma simulação para a gente saber realmente se ele já preencheu os requisitos mínimos no Brasil e se ele já preencheu os requisitos mínimos, às vezes, nos Estados Unidos. E se, Carmen, por um acaso, estiver faltando algum tempo, ou em um lugar, em um país ou em outro, a gente pode se utilizar do tratado para complementar. Porque uma coisa muito interessante que eu deixei de falar é, quando você soma o tempo dos Estados Unidos e o tempo do Brasil, você pode somar para complementar o que falta. Mas quando você já preencheu os requisitos no Brasil, você não pode mais pegar mais nenhum tempo dos Estados Unidos. Porque o Brasil entende que se você já tem os requisitos mínimos aqui, pela lei brasileira, não há motivo de se utilizar de contribuição americana. Então, você só se aproveita do acordo, do tratado, quando falta algum tempo, seja num país ou no outro. Entendi. Tá? E esse período, assim, quando você acha que seria, quanto tempo é necessário para a pessoa começar a fazer esse planejamento? Quem já está perto de se aposentar ou quanto antes? Quanto antes. Eu sempre falo isso, porque a gente não consegue fazer mágica, nenhum tipo, sabe, enfim, de milagre, para que a gente consiga obter uma renda vantajosa para uma pessoa com mais idade. Aí já é um pouco tarde demais. Então, sempre procurar o quanto antes. Porque projetará uma renda benéfica no Brasil e nos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Com a reforma da Previdência, que a gente sofreu uma reforma muito grande aqui no Brasil, que foi no finalzinho de 2019, tudo mudou, Carmen, tudo. Todas as formas e espécies de benefício foram alterados, as formas de cálculo também sofreram alteração significativa. Então, para que os brasileiros que estão fora dessa realidade, do que mudou aqui no Brasil, tem que procurar um especialista e se orientar. Por quê? Fazendo um planejamento prévio, o quanto antes, ele realmente, tenho certeza absoluta, que ele vai sair com um benefício super, super vantajoso, porque ele projetou isso. Há a possibilidade dele contribuir concomitantemente no Brasil. Então, estou morando nos Estados Unidos. Eu já sou descontado nos Estados Unidos. Eu preciso pagar no o INSS também? Na maioria das vezes eu aconselho que sim, porque realmente vai fazer uma diferença absurda. Porque por mais que eu aproveite o tempo de contribuição dos Estados Unidos e traga para cá, nós temos que lembrar uma coisa muito importante que diz o tratado. Há possibilidade de computar o tempo, mas valores não, Carmen. Valores não. Então, o que ganha em dólar não será convertido em real. Entendi. E a mesma coisa, o real não vai ser convertido em dólar. Somente se conta tempo, não se conta valores, não se computa valores. Então, eu sempre aconselho contribuir concomitantemente com o Brasil. Entendi. E uma coisa muito importante que eu já vou aproveitar o embalo. Vamos aproveitar que no dia 30 de junho de 2020, super recente, o decreto 10.410 de 2020 permitiu que os brasileiros possam contribuir concomitantemente com o Brasil, porque antes não podia. Prestem atenção. Antes, brasileiro que contribuía concomitantemente com o Brasil não era permitido. E ainda sofre um grande risco, dependendo da forma de contribuição, da alíquota, do código, né, na realidade, é perder tudo. Então, ou seja, o que o INSS faz, Carmen? Ele descarta, ele desconsidera as contribuições que foram feitas erroneamente. Então, é sempre bom prestar atenção. O código correto para se contribuir concomitante
E aqueles que contribuíram antes do decreto, ou seja, antes do dia 30 de junho de 2020, precisará procurar um advogado para resolver essa questão, porque o INSS lá na frente não vai querer considerar essas contribuições. Isso é muito grave, muito grave. Entendi. Ou seja, como é uma coisa recente, se você não contribuía ou dá uma checada se estava contribuindo corretamente, esse é o momento, né? Corre atrás que ainda dá tempo, correr atrás Sim. do prejuízo. E tem diferença, diferentes perfis, por exemplo, quem era servidor público, autônomo, tem diferença um para o outro também? São perfis diferentes ou segue a máxima do tempo? Na realidade, a aposentadoria aqui no Brasil para servidor público também sofreu alteração. Não foi somente para o regime geral. O regime próprio também sofreu alteração. Mas a sorte é que somente 2 países, Carmen, permitem somar o tempo de contribuição do regime estatutário. É Estados Unidos e Japão. São os 2 países que permitem. Os demais países não aceitam que o tratado se beneficie o regime estatutário. Então, imaginemos, um servidor público estadual, municipal ou federal vai poder incluir, somar o tempo de contribuição e se beneficiar com o acordo de previdência? Sim. Nos Estados Unidos é permitido. Okay. Nos demais países já não é permitido. Então, é importante essa pergunta porque realmente para os servidores públicos eles vão poder se beneficiar. Ah, entendi. Ah, interessante. Alguma coisa mais que você queira esclarecer, alguma coisa que eu não perguntei? Porque o pessoal está tranquilo aqui, quase não fizeram perguntas. Eu acho então, que só escutando, depois, só estão, né? Obtendo informações, mas isso é muito importante. A gente tem que realmente divulgar. Parece que eu tenho essa necessidade, porque o que a gente não vê é realmente as pessoas explanando, divulgando sobre essa área. E a gente está vendo no dia a dia, Carmen, muitos erros. E aí a gente tem que corrigir. Uns são passíveis para a gente corrigir, outros já são mais dificultosos. A gente precisa entrar com uma ação e dificulta um pouco mais. Mas uma coisa interessante que a gente pode falar é revisão de aposentadoria. Aposentados que estão morando, de repente, aí nos Estados Unidos, às vezes está com seu benefício defasado, um valor muito baixo. Existem teses de revisões aqui no Brasil que nós ingressamos, que às vezes a gente consegue dobrar, triplicar o valor de aposentadoria. Isso é muito importante. Então, mesmo que a pessoa já está aposentada e ela não está contente com o que ela está recebendo, ela pode fazer essa revisão. Pode. Não precisa vir para o Brasil, nomeie um procurador, ele vai representar essa pessoa, né, judicialmente. É uma ação, eu sempre aconselho ingressar com ação, porque pela via administrativa não vai obter êxito. Então, é através de uma ação, vai ser feito cálculos e mais cálculos, porque toda vez que a gente distribui uma ação referente a uma revisão de aposentadoria, eu sempre enfatizo a importância de se fazer um cálculo antes. Nunca se aventure a entrar com uma revisão sem antes fazer um cálculo e ver realmente se essa pessoa tem direito, em que tese de revisão ela tem. Hoje no Brasil nós temos inúmeras teses de revisão. Revisão da vida toda, revisão do melhor benefício, revisão para incluir atividade especial para quem trabalhou em atividade insalubre, todos da área da saúde, no caso enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, dentistas, enfim, etc. Nós temos a revisão também de atividades concomitantes, aquelas pessoas que trabalharam em duplos vínculos, a gente consegue revisionar e acrescentar, revisão do benefício por incapacidade, revisão da RSM, o RV, do teto constitucional, buraco negro, buraco verde. Eu ficaria aqui 30 minutos falando sobre teses de revisão. Pra caramba. E as revisões são muito válidas. Né? Então, é muito específico, muito personalizado também. Essa análise seria muito interessante. Qualquer pessoa que esteja aqui assistindo com a gente, fala com a doutora. A gente já deixou aqui o link, né? Brazilian Prev. É só mandar um inbox, manda uma mensagem. Também lá nas redes sociais, a gente está colocando todas as informações. Entre em contato, a doutora Rita vai esclarecer, apoiar de alguma forma, ou a equipe dela vai estar respondendo. É uma equipe super dinâmica e rapidinho já esclareceu
quando a gente começou a entrar em contato, falei, nós vamos marcar essa live rápido, porque é um assunto realmente que pouca gente sabe, pouca gente conhece. Eu comentei com algumas pessoas e quando eu comecei a divulgar também, né, as chamadas para live, as pessoas já começaram, uau, existe isso? Quer dizer, muita gente está desinformada, muita gente está ignorante nesse quesito, né? Sim, E a sim, gente tem direitos, não tem outra pessoa para buscar, é você que tem que correr atrás das informações. E como ela falou, ninguém vai bater na nossa porta e falar, ó, você sabia que tem isso, que isso te favorece, que isso é bom para você? Não, a informação está aqui para todo mundo e nós é que temos que ir atrás. Então, tem dúvida, tem alguma pergunta, tem uma situação que você queira esclarecer, entre em contato com a doutora Riff e ela vai ter o maior sim, a gente prazer, estará tenho sempre à certeza, de te apoiar. disposição, sempre, sempre. Manda e-mail, WhatsApp, a minha equipe vai responder, a gente vai marcar reunião por videochamada, isso facilitou muito. Hoje tem muita gente procurando, Carmen, eu não sei, as pessoas que estão aí, né, nos Estados Unidos, às vezes não estão tão ligadas no assunto que hoje é o assunto do momento, a cereja do bolo. Revisão do FGTS. Então, vejam, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, iria julgar agora, no dia 13 de maio de 2020, ia colocar em pauta a correção do FGTS para todos que ingressaram com a ação. Eles acabaram tirando de pauta, não será julgado mais no dia 13 de maio, provavelmente vão colocar mais para frente, a gente não sabe nem se será esse ano, mas aqueles trabalhadores que trabalharam com carteira assinada entre 1999 até 2013, até posteriores a esses períodos, podem ter direito à correção. E seria uma poupança muito boa, porque eles vão pagar por esse montante, por essa correção, que varia entre de 48% a 88% do saldo remanescente, é bem significativo. Então, tem muita gente entrando, mesmo aquelas pessoas que já sacaram, seja parcialmente ou integralmente o valor, tem direito à correção. Então, é possível ingressar com uma ação judicial, correr o quanto antes, porque eles estão para julgar muito em breve. É basicamente o meu perfil. Já me enquadro. Sim. Então, isso que é importante, gente. A gente aqui está falando de uma coisa que é direito seu. Você contribuiu, então você tem esse direito. Não deixe para lá, não. Corra atrás do que é seu direito. Isso é exercer a sua cidadania também. A gente exerce a nossa cidadania quando a gente vota, não é? E é uma obrigação, é um dever. Esse daí é para você é um mérito, né? Você fez por onde? Você merece isso. Então, não deixa para lá, não. É seu. Lute por isso. E a doutora Rita está aqui para te apoiar, para te ajudar, te esclarecer. Então, não deixe de mandar mensagem. Aqui estão pedindo o seu WhatsApp. Você acha necessário ou você acha que é melhor pelo direct aqui no Instagram? Pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, não há problemas. A gente já está bem acostumado. Aliás, tem vezes que eu estou dormindo e plim, plim, por quê, Carmen? Porque assim, a gente lida com gente de toda parte do mundo e a gente está acostumada com isso. Então a gente perde um pouco, eles perdem um pouco a noção do fuso horário. Vai lá as perguntas. Tem gente que está no Japão, claro, tem gente que está na Europa, tem gente que está em diversas partes. E a gente vê que o fuso horário é diferente, mas não há problema nenhum. Estou super acostumada. As dúvidas vão ocorrer, né? Durante, claro, a gente está aqui explanando, mas dúvidas surgem. Eu estou à disposição. É muito importante também a gente ressaltar que tem muitas pessoas que podem estar morando fora e ter algum problema de saúde, Carmen. É muito comum. Ah, também. Isso é Né? importantíssimo. Por exemplo, de repente tem um câncer, de repente tem uma nefropatia, tem uma doença de Parkinson, né? Enfim, N doenças aí, patologias graves que aqui no Brasil dão direito a benefícios por incapacidade. Então a pessoa realmente pode estar residindo fora e recebendo um benefício aqui no Brasil, é perfeitamente possível. Só precisa saber dos direitos. Eu tenho direito? Sim, tem. Existem inúmeras doenças que realmente incapacitam para o trabalho e a pessoa realmente consiga um benefício aqui no Brasil. Precisa vir ao Brasil? Não! Realmente pode fazer através de uma perícia indireta. A gente representa essa pessoa, demonstra através de laudos e exames médicos que ela está incapacitada e ela recebe um benefício aqui. É perfeitamente
possível. A mesma coisa, pensão por morte. Ai, perdi meu marido, perdi minha esposa, né? Eu tenho direito a uma pensão por morte no Brasil? Sim, é um benefício previsto por lei aqui. Existe a possibilidade de obter e não precisa sair do país. A gente consegue representar a pessoa e conseguir administrativamente. Outra pergunta muito importante que a gente vê no dia a dia, Carmen. Como é, a partir do momento que eu me aposento, eu vou receber meu benefício automaticamente aqui, né, nos Estados Unidos? Sim, fazemos um requerimento administrativo por escrito, solicitando que essa pessoa transfira o benefício do Brasil e vá automaticamente para uma conta da onde ele está residindo. Perfeitamente possível. Isso é possível por quê? Porque existe o tratado amparando. Porque se essa pessoa reside em algum país que não possui acordo, isso já não é possível. Entendi. Né? Então, vamos utilizar os nossos benefícios. Se a gente tem esse tratado, vamos utilizá-lo, né? Sim, sim. Eu já coloquei o telefone aqui também da sua assistente, né? As pessoas que quiserem mandar um WhatsApp e se sentem mais confiantes, mais confortáveis utilizando o WhatsApp, tá aqui. É só agendar. Ou se não, manda um direct, também tá aqui a rede social dela, o Instagram dela. Vai ser bem bacana vocês terem essa interação. Tirem as suas dúvidas, perguntem, repassem essa live, que eu acho super importante. Muita gente vai se beneficiar disso. Repassem para os seus contatos, para os seus familiares, para os seus amigos, seus colegas, para os seus inimigos também, por que não, né? A gente está fazendo o bem, sempre quando a gente faz o bem volta para a gente. Então, seria muito importante vocês repassarem, porque eu acho um conteúdo muito relevante. Quando eu soube disso, e olha que é uma coisa que não pode ficar assim, escondido. Realmente a gente tem que propagar. Então, agora que você já detém esse conhecimento, você já detém essa informação, por favor, passe adiante quanto mais você puder. Ajude a levar informação confidencial, certa, com credibilidade, entendeu? Tudo que é bom para as pessoas, leve, passe para frente. Isso é legal, não passe fofoca, não, passe assunto bom, né? Informação, isso ajuda muita gente. Sim, e não esqueçam que é perfeitamente possível utilizar o tempo dos Estados Unidos, trazer para o Brasil e ainda continuar com aquele tempo protegido, porque as pessoas elas entendem que se pegar o tempo dos Estados Unidos, perderá. Não, entendam que você pode pegar o tempo dos Estados Unidos, pegar o tempo do Brasil, porém ambos continuarão ali preservados para você. E você realmente poderá ter 2 aposentadorias em ambos os países. É isso. Olha que bacana. Quer dizer, você vai pegar o que você trabalhou no Brasil com o que você trabalhou nos Estados Unidos, vai somar e vai ter 2 aposentadorias, beneficiado por esse tratado. Você se aposenta tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então, isso também vale lembrar. É só Brasil e Estados Unidos de acordo com esse tratado. Outros países têm diferentes tratados. Então, busca informação. A doutora Rita também pode te auxiliar nisso. Ela tem esse conhecimento também de outros lugares. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, você que está em outros lugares fora dos Estados Unidos e é brasileiro, pode entrar em contato também, que com certeza ela vai te ajudar, vai te apoiar e te esclarecer o que ela puder também, tá bom? Querida, obrigada. Um prazer enorme te receber. Qualquer novidade, qualquer coisa que você queira divulgar, alguma, né, qualquer novidade que surja aí, mudou alguma coisa, ou alguma coisa que a gente não falou, esse é o momento, ou entra a qualquer momento você me fala, ó, preciso divulgar isso é novidade. O canal está aqui super aberto para você, tá bom? Super obrigada, Carmen. Eu agradeço, gratidão eterna. E obrigada a todos que participaram. Beijo enorme em todos vocês. Obrigada, querida. Tudo de bom. Também. Até a próxima. Até! Gente, é isso, viu? Que assunto bacana. Informação. Sempre digo, informação é poder. Essas informações nem eu tinha, nem eu sabia. Então, muitas coisas que ela me falou, eu sabia relevante. Assim, por cima, né? Sabe aquela coisa que eu falei, nossa, mas eu não tinha noção. E porque realmente são informações novas. A gente, por mais que acha que está informada, a gente nunca sabe tudo. E quando eu bati esse papo com ela, eu falei, não, eu preciso trazê-la ao nosso canal e trazer essas informações para todos nós, né? Então, você que assistiu essa live, você que está vendo essa live, achou interessante para você, acha que pode servir para alguém, repasse, mande adiante. Depois se inscreva lá também no canal Brasil em Miami, lá no YouTube.
Se você ainda não passou isso aqui para frente, passe agora. Ó, tem um aviãozinho aqui do ladinho, ó. É só mandar o aviãozinho e muita gente vai se beneficiar com isso. É um direito. Isso que é mais importante. Vamos fazer valer os nossos direitos? Nós, como brasileiros, somos brasileiros em qualquer lugar do mundo. E se você está aqui nos Estados Unidos e tem esse acordo Brasil-Estados Unidos, vamos utilizá-lo. Por que não, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Agradecendo a todos os nossos apoiadores que estão aqui, todo na nossa descrição. Se você olhar abaixo do vídeo, no final, vocês vão ver todos os apoiadores que eu quero agradecer de coração. Cada dia crescendo mais a nossa lista de apoiadores do canal. Pessoas que são empreendedoras, que estão aqui fazendo também, levando o Brasil que existe, né? Aí, aqui nos Estados Unidos, trazendo o melhor do Brasil para a gente, na melhor cidade brasileira para se viver, no melhor canal brasileiro também aqui de Miami, né? Que é o seu, é o meu, é o nosso Brasil em Miami, dando essa cara de Brasil aqui. Então vem com a gente toda semana. A gente não tem um dia certo, a gente não tem uma hora certa. É tipo, qualquer dia, qualquer hora a gente se encontra e a gente vai falando sempre algo bem importante para você, bem relevante para toda a comunidade. Amanhã, não sei ainda o horário, mas a gente vai ter aquela live. Sabe aquela live surpresa? Que eu falo que é a live solidária, onde a gente entra com qualquer convidado surpresa. Quem tiver online e quiser bater um papo comigo, fica aberta, é uma live livre para todo mundo que quiser dar o seu recado. Tem 5, 10 minutinhos para vender o seu peixe, né? Porque a gente fala, vender a sua proposta, falar sobre o que você faz, dar o seu recado, fazer a sua pergunta, pedir ajuda, por que não? É uma live livre. Então amanhã, provavelmente mais no fim do dia, fica atento que o Brasil em Miami vai entrar só para te dar espaço para você divulgar o seu produto, o que você faz, que serviço que você está prestando, ou qualquer mensagem que você queira dar para todo mundo, tá bom? Um beijo para todos. Obrigado a todo mundo que está aqui. Olha, um monte de gente bacana passando por aqui, vários amigos. Obrigada. E a gente vai deixando por aqui o nosso até logo. E amanhã a gente volta, se Deus quiser. Tchau.